Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Reabilite-se. E hoje eu estou com uma presença maravilhosa. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite, que é o nosso queridíssimo Luiz Valério. Um nome de peso, pessoal, e muita responsabilidade para que eu possa estar entrevistando. Então, eu vou falar um pouquinho, até sobre o nosso título de hoje, qual que é a ideia do nosso podcast. Hoje a gente vai falar de direito à inclusão. Conversa de verdade sobre autismo e acessibilidade com o nosso queridíssimo. E o nosso convidado, ele é super especial. Ele é um advogado especializado em direito das pessoas com deficiência e autismo. Dr. Luiz Valério Neto, olha que nome! Ele é uma das vozes mais ativas quando o assunto é a defesa dos direitos das pessoas com deficiências e do autismo. Além de presidir a Federação das APAES do Estado do Rio, ele também está à frente do Instituto Autismo Rio. Preside a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Barra da Tijuca, além de integrar comissões estaduais e federais da OAB dedicadas às causas autistas e da pessoa com deficiência. Um prazer enorme e muito obrigada por você ter aceito esse convite. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Como eu falo sempre, tem que ter mais espaços de informações de qualidade e eu tenho certeza que hoje a gente vai tentar passar aqui de uma forma bem tranquila e harmônica, informações que realmente vão fazer a diferença na vida das pessoas. Muito obrigado, parabéns. Eu conheço você já de outras situações e eu tenho certeza que você vai fazer a diferença na vida das pessoas. Muito obrigado mesmo. Não, imagina, eu que agradeço muito, muito essa oportunidade, que é isso que você falou, da gente levar a informação para as pessoas e que as pessoas precisam dessas informações de uma forma clara, objetiva, simples, porque é isso, é levar esse conteúdo de forma simples, acessível, essa acessibilidade. Sim. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu gosto muito de fazer até para mim, sabe, sempre. O que te move, a mesma pergunta que eu faço, o que me move, o que me emociona para que eu possa dar continuidade a todo esse processo? E para você, faça essa pergunta, o que te move, o que te emociona, o que faz você abraçar essa causa com tanta força? Eu tenho falado bastante sobre isso, até porque eu falo muito sobre propósito, E eu acredito que quando você tem um propósito, nada vai tirar você do caminho, mesmo que tenham muitas pedras e muitos desafios. E o que me move é meu filho. Eu tinha um sonho de ser advogado, eu já contei até em algumas palestras que eu sonhava ser advogado e ter sucesso na minha profissão. Eu escolhi a área trabalhista, sempre estudei muito na área porque eu queria ser o melhor da área. Em 2015 veio o Miguel, eu estava no final da faculdade e em 2018 a gente começou a notar alguns sinais de autismo. E eu lembro muito que no dia que eu entreguei a minha documentação na OAB para realizar meu sonho de ser advogado, que ser advogado sempre foi meu sonho de criança, a gente também recebeu o diagnóstico do Miguel. E daí foram 6 meses de dor, muito medo e um luto profundo, porque 6 meses que a gente ficou dentro de casa, sem levantar, só comia, dormia e nos culpávamos muito achando que o autismo era culpa nossa, que a gente tinha errado em alguma situação. Daí a gente começou a nossa luta por buscar tratamentos, conhecer o autismo, porque infelizmente a gente conheceu o autismo não por conhecer, foi pela dor, pelo Miguel. E desde então a gente começou a estudar, fomos em 8 psiquiatras, neurologistas infantis, tentando ter a negativa do autismo, tentando ver se algum ia falar que não era autismo, porque a gente já sabia que autismo não tinha cura, tinha só tratamento. E desde então a gente começou uma luta. No SUS a gente sabe que é muito deficitário, não tem tratamentos. A gente fez um plano de saúde e começou também outra luta para ter acesso de qualidade.
porque a gente não conseguia ter acesso de qualidade. E foi então que a gente começou essa luta. A primeira ação na área foi do meu filho para os tratamentos dele, e em 2022 a gente teve a questão do rol taxativo da ANS, que foi onde eu decidi que eu tinha que criar algo para unir mais pessoas, porque só minha rede social, só eu como pai do Miguel não poderia ser ouvido. Foi onde eu criei o Instituto Autismo Rio de Janeiro e comecei ali a chamar pessoas para fazer parte, e a gente começou a ser os líderes de movimentação e de mobilização aqui no Rio de Janeiro. Foi daí que a gente começou a crescer e fomos para nível nacional. Então o que me move é isso, é a vontade de não só o Miguel ter seus direitos respeitados, que ele foi a minha principal fonte de inspiração, de força, porque infelizmente a gente não fecha a porta e o autismo fica lá fora. O autismo está na vida da gente 24 horas. E isso é o que me move, a vontade de querer, não só para o Miguel, mas para todos, um mundo melhor, onde todas as pessoas tenham direito a tratamentos, educação e todos os outros direitos. Que é o mais importante mesmo, que é o mais né? Importante. E eu acho que assim, inicialmente, com o que você falou, né, do luto, da dor, faz com que a gente também pense num propósito até muito maior, porque o propósito foi ajudar o meu filho, né, como você, ajudar o meu filho, mas não foi somente esse propósito, né? Foi a partir dali que foi um divisor de águas no sentido de você, com essas informações que você conseguiu buscar para a intervenção, para as necessidades dele, você ampliou isso para o mundo, né? Isso é incrível. E essa motivação, assim, até me emociona, porque eu acho que é isso, a gente precisa ter motivação na vida, né? Para tudo. Tudo a gente precisa realmente de um reforçador, de uma motivação. E o fato de você poder ajudar muitas pessoas como você tem ajudado, isso é muito humano, né? É muito incrível, né? Parabéns por essa Obrigado. luta, por essa causa, que é uma causa que é sua e que é de todos, né? De todos. E que todos estão também buscando isso, né? E buscando esse conhecimento, buscando realmente entender melhor esse funcionamento, porque cada criança é única, cada criança tem um desenvolvimento dela, e a partir disso, como que a gente pode tratá-la, desenvolvê-la mais ainda, com todas as habilidades que ela tem. Eu acho que isso é muito importante, né? E parabéns aí com essa sua motivação para a causa, né? E aí falando disso, você está à frente, né? De muitas coisas, como a Paz, o Instituto Autismo, que você falou, comissões da OAB. Como é dar conta de tanta responsabilidade e ao mesmo tempo manter esse propósito vivo? Então, hoje eu sou totalmente voluntário nessas instituições, eu faço filantropia mesmo e eu tenho meu escritório. E como eu falei anteriormente, você tem que ter um propósito. E como eu sempre falo, eu não tenho como retroagir. Não tenho como voltar atrás de uma vida que eu não escolhi, mas que Deus colocou na minha vida. Então eu acho que o propósito é o que me faz realmente me manter firme. Porque eu não vou mentir que às vezes a gente cansa. Mas quando você vê que se você parar e não vai ter outra pessoa que pode fazer aquilo e que você pode se juntar com tantas outras, eu acho que esse é o meu principal motivação. E meu filho, porque eu não estaria aqui se não fosse ele. Eu acho que eu estaria em outro lugar, mas é o propósito mesmo que me faz acreditar e querer um mundo melhor. É isso. E dar conta disso tudo, né? E dar conta disso tudo. Como eu falei, a gente cansa, com certeza, mas ao mesmo tempo a nossa força é renovada com o propósito, né? Sim, sim. Então quando você tem uma motivação maior do que tudo, eu acho que nada vai nos parar. Nada te para, é verdade. É esse movimento mesmo, é o que te move. Isso. É o combustível, né? Para que você consiga... É um combustível que é renovado a cada dia, né? A cada dia. Como eu falei, o autismo não vai acabar, o autismo não vai sair da minha vida. E essa vontade de querer que o Miguel viva em um mundo melhor me faz também lutar por tantas outras pessoas. Porque muitas vezes eu estou lutando por um direito que nem vai ser para o Miguel. Exatamente. Mas que outras pessoas vão ter acesso, né?
vão ter esse acesso. Na prática, o que você acha que ainda falta as famílias saberem sobre os direitos que já existem? Isso é uma questão assim, muito grande, né? Muita gente ainda anda no escuro diante disso, né? O que eu sempre estou falando é que hoje tem muitos acessos, muitas formas de conhecimento, porque hoje as redes sociais meio que democratizou o acesso a informações, mas ao mesmo tempo que você tem essa democratização, você começa a ter acesso a informações que não são de qualidade. Infelizmente, muitas vezes você vai para certos espaços que não tem informação que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E isso acontece com todos, mas a principal dificuldade hoje é essa, que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade, que as pessoas tenham acesso a pessoas que realmente estão passando informações que vão mudar de alguma forma a sua vida, né? A vida ali do seu filho. E muitas pessoas hoje com acesso ao celular, né, à internet, várias redes sociais, têm que tomar esse cuidado. Mas ao mesmo tempo tem famílias que não têm nem ciência do direito que elas têm. E acaba atrapalhando muito. Sim. E eu acho que é algo que a gente ainda tem que levar muito à frente, essa conscientização e passar informações que realmente possam mudar a vida das pessoas. Porque foi o que você falou, o grande problema hoje é que assim, as redes sociais, ela, ao mesmo tempo ela é maravilhosa, mas ao mesmo tempo existem muitas situações que acabam não trazendo a forma correta mesmo, né, da situação em si. E eu acho que isso é um grande problema, porque as pessoas acabam se vinculando a algumas situações, achando que isso realmente é verdade, é verdadeiro, e não estão com as informações corretas para seguir. E atrapalham a caminhada dessas pessoas também, né? Verdade. Mas hoje as pessoas têm acesso, podem buscar, mas muitas vezes não têm forças para buscar. Porque a gente sabe que tem pesquisas que a maioria são mães solo, né? Quase 80%. E a gente sabe o quanto é difícil. Porque na minha casa eu tenho uma rede de apoio, mas muitas outras as mães não vão ter. Tem. E Exatamente. também tem que pensar muito nisso, em políticas públicas que atendam não só as pessoas com deficiência, autistas, mas também as famílias, que é algo que eu tenho batido bastante na tecla, de treinamento parental, para cuidar também das famílias, porque é muito difícil você tirar forças de onde não tem, né? Eu tenho meu filho, é meu propósito, mas eu consegui ter acesso a essa força, informação, mas tem famílias que são praticamente a mãe e o filho, né? É meio que abandonado por todo o resto. Então eu acho que, ao mesmo tempo, o governo tem que criar políticas públicas que atendam também essas famílias. Sim. Não só a pessoa com deficiência ou autista. E isso ainda está muito engatinhando ainda, né, no processo, principalmente para essa questão de rede de apoio no sentido de psicoeducação dessa parte parental para as famílias. Eu vejo que as famílias ainda precisam muito desse apoio, até de orientações, de manejo, de como lidar. É algo que... E é isso que você falou, precisa de políticas públicas para que isso aconteça também, né? Associado a isso. E a gente vê o quanto isso ainda está muito lento. E as famílias sofrem, né? A gente recebe muitas mães, como você falou mesmo, né? Mães solos e que, de alguma maneira, acabam não tem rede. E aí, como que você faz quando você não tem rede de apoio? Como você faz? Você precisa levar o seu filho para vários atendimentos, para fazer uma opção de intervenções, associado a isso, precisa trabalhar, precisa manter, né, todo esse financeiro. É muito difícil, é muito triste, né? Sim. Ver isso tudo, e às vezes a gente, assim, às vezes a gente consegue ir, consegue ajudar, mas a gente também não tem um limite para isso, né? Sim. Não consegue ajudar todo mundo, né? Infelizmente. Mas isso assim, é uma discussão, né? É uma discussão a ser tratada. É uma discussão. Com muito cuidado e... Exatamente. E a gente pensando assim, falando também da questão da escola.
onde a gente mais escorrega quando o assunto é inclusão escolar, né? E o que ainda está travando esse processo? O que você acha, assim, com o seu conhecimento, com as suas visitas também que você faz, né, às escolas? Como é que você observa isso? O primeiro contato que eu tive com escola foi uma negativa de matrícula do Miguel, né? A gente ligou para a escola, tinha a vaga, mas quando chegamos lá que falamos que o Miguel era autista, não teve a vaga e a dona da escola ainda acusou a gente de ser culpa da gente por ele estar naquela situação. Então, dali começou-se uma luta para ter acesso e direito do nosso filho estudar. Foi então que eu comecei a me aprofundar na área e hoje a gente vê que é algo que está engateando mais ainda do que outros direitos. Porque, infelizmente, hoje, para a área privada, você vai bater na questão dos ganhos financeiros, da parte empresarial, e hoje, por incrível que pareça, você consegue mais direitos na escola pública, porque você faz a solicitação na via administrativa, às vezes ali com a ajuda do próprio Ministério Público ou de um advogado, você consegue ter acesso de forma mais tranquila. Mas na área privada ainda está muito difícil, porque hoje você não tem acesso, além de negarem matrículas, você não tem acesso aos mediadores, como se houver a indicação no laudo, e não tem material adaptado, ou seja, várias escolas, em vários momentos você se pega do seu filho frequentando a escola, não estudando como deve ser. Então ali vai para uma forma de recreação, não de estudar o conteúdo em si, né? Mas é algo que a gente tem que se atentar muito, porque ainda está bem lento essa inclusão que a gente deve bater muito ainda e lutar muito, porque é bem difícil, é uma área que a gente tem muito pouco acesso. É verdade, tem muita dificuldade, às vezes até acessar, até entrar nessas escolas, né? E Isso. Até no sentido de adaptação, de adaptar o PEI, por exemplo, né? Que é algo que é falado e que muitos ainda não sabem fazer o PEI nas escolas. E às vezes não sabem, mas também não querem ajuda dos profissionais, né? A gente tem esse olhar, mas tem outras escolas que já têm isso mais acessível e que querem realmente aprender. A gente está engatinhando mesmo nesse processo. Eu vejo que a gente já melhorou muito. Muito. Porque antes a gente nem conseguia atravessar esse muro da escola. Hoje a gente já consegue entrar. Mas assim, consegue entrar, mas às vezes depende muito da escola. A gente consegue fazer orientações, um bom trabalho, e às vezes não, né? Mas é uma coisa que ainda são situações que a gente precisa ainda falar muito, né, Luiz? Muita coisa. Porque hoje tem escolas, como você falou, que deixam a família participar, tem escolas que nem deixam, ou que negam totalmente. Então é algo que ainda está engateando muito, a gente tem que ainda lutar muito para que a inclusão seja verdadeira, né? Porque ainda está bem lento esse processo. Bem lento. Em relação assim à OAB, ela tem um papel super importante nessa luta, né? Como funciona esse trabalho nas comissões e que tipo de apoio vocês conseguem dar nesse sentido? Eu estou hoje em algumas comissões da OAB. Estou como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, da OAB da Barra da Tijuca, e vice-presidente da Comissão OAB Vai Escola, que tem como presidente a doutora Daniela McDowell. E a gente faz um trabalho de formiguinha mesmo, como a gente falou aqui anteriormente. Muitas escolas não abrem portas para a gente entrar e fazer o trabalho da OAB Vai Escola, que é conscientizar, levar o conhecimento e a democratização do conhecimento. Mas acham que a gente vai fiscalizar, mas o nosso papel enquanto e como comissão não é de fiscalizar. Mas ao mesmo tempo a gente tenta mudar de alguma forma até o entendimento da escola, para que elas possam fazer uma parceria e abrir portas, sensibilizar.
E na comissão da pessoa com deficiência, a gente faz mais um trabalho de conscientização e verificar se os direitos estão sendo respeitados. Então, eu acho que é muito importante, né? Algumas comissões têm dado bastante retorno, até em questões de movimentações nos órgãos públicos, que muitas vezes não têm acesso, até pela força da OAB. A OAB Barra da Tijuca, graças a Deus, tem sido uma parceira muito grande, desde a gestão do Dr. Marcos Soares, sempre nos apoiou, fazendo notas de repúdio, manifestações nesse sentido, e eu acho que é isso. Tem várias formas de atuação, mas que a gente consegue entrar também com o apoio institucional. E a OAB hoje é uma das maiores entidades, é a maior entidade do Brasil na área jurídica e que tem uma força muito grande. Muito grande, verdade, né? Verdade. E isso tem ampliado cada vez mais, né? E muito. O acesso às pessoas, isso que eu acho que é o mais, assim, valioso. Vocês dão essa oportunidade desse acesso ao público, né? Ao Sim. público se chegar, ao público entender, né? Através de palestras, de divulgações, até nas redes. Eu acho que isso é muito rico, porque as pessoas elas estão tendo um conhecimento melhor, né? Mais aprofundado desses temas, né? Isso é muito, muito bacana. E assim, na sua opinião, a legislação, ela dá conta do recado? Ou ainda falta muita coisa para garantir uma inclusão real? Mais um tema que a gente não fala de ficção, não é novela, não é filme. E o Brasil hoje, felizmente, é um país que é exemplo de leis voltadas às pessoas com deficiência. Mas o que falta é a efetividade, infelizmente. O Brasil tem muitas leis que falam sobre o mesmo assunto, mas que o que falta é a efetividade. Ou seja, se você faz uma lei e ela já sai pronta e no momento da sua vigência começa a ter a efetivação dos direitos, é uma coisa. Mas no Brasil, infelizmente, fazem leis que precisam de um decreto ou de outra norma regulamentando. Aí é onde começam as dificuldades. Mas hoje a gente tem muitas leis, mas o que falta é a efetividade. Falta a efetivação das leis. Nós somos exemplos, temos leis muito boas, mas que falta a aplicação real. Então, eu acho que teria que ter mais essa cobrança até da sociedade para efetivação de leis. Porque, infelizmente, hoje nós somos exemplo, mas que não tem ali no dia a dia a aplicação real. Essa efetividade mesmo, né? Fundo funcionando, né? Sim. Você deve ver, assim, cada situação muito absurda, né? Diante aí de todo o seu histórico, da sua vivência. Conta pra gente um caso marcante, enfim, sem nomes, é claro, né? Mas se quiser também nomear, não tem problema. Que te fez pensar, não é possível que isso ainda aconteça, às vezes, em 2025, né? E a gente sabe que ainda acontecem muitas coisas, né? Você pode contar, assim, um fato marcante? Tem um fato que ele me deixa muito intrigado, é o fato de termos tantas leis e não ter a efetividade real, né? E um dos fatos que me deixou muito triste foi o fato de a gente, essa pessoa, eu não vou falar o nome, mas estava tendo a dificuldade de ter um apoio da família na escola, de ter a entrada de profissional que a família disponibilizou pelo convênio com o plano de saúde, de um AT, acompanhante terapêutica, estava tendo essa dificuldade, mas a professora em si, não a escola, que a escola até que foi muito aberta quanto a isso, mas a professora não entendia e não queria entender aquele caso. E a família chegou para a escola e perguntou por que ela não estava tratando de forma que era para tratar o filho. E essa professora falou que não tinha tempo porque tinha os alunos dela. Ou seja, a criança não era também o aluno dela? Né? Então,
isso me intrigou bastante, porque você vê que é uma professora, tem acesso ao conhecimento, mas que ainda tem um pensamento arcaico, arcaico e exclusivo, né? Exatamente. Então isso me intrigou bastante. O fato de ela falar que não tinha tempo de dar atenção para o aluno por conta que tinha os alunos dela. Então essa criança que estava lá estava só mesmo para cumprir com a carga horária, carga horária somente, né? E responder a chamada, né? É muito triste. Ainda acontece, infelizmente, em 2025 isso. E para você, para quem é da saúde, da educação, do direito, como a gente pode unir mais essa causa, né? O que falta para esse elo ficar realmente mais forte? Hoje você não, como eu falei, eu criei um instituto para unir pessoas, mas infelizmente hoje a gente não tem essa união na prática, né? O que falta hoje é as entidades se conversarem e ver o foco maior, que é o resultado. O que falta é união mesmo, né? União de entidades, união de organizações, para se unirem e cobrarem de verdade. Então eu acho que o que falta é união mesmo e as pessoas se conversarem, porque hoje tem muitas entidades boas que fazem realmente um trabalho muito sério e da mesma forma tem outras que não conseguem se unir. E eu acho que quando há uma união, uma cobrança maior, a gente tem mais efetividade. Porque são 3 áreas muito ruins, né? Educação, assistência e a saúde. Então, quando você junta essas entidades que começam a falar a mesma língua, eu acho que a gente vai conseguir ter acesso a direitos muito maiores. Sim, sim. Eu acho que é a união mesmo que a gente teria que buscar nesse momento. E até tentar quebrar isso, porque é difícil, né? Como você mesmo falou. E o que a gente às vezes ainda, infelizmente ainda tem, um pouco do ego, um pouco da vaidade, né? E por conta disso, as pessoas quebram isso, não conseguem se unir, né? Para que entenda assim, a causa é de todo mundo. E se todo mundo pudesse unir forças, né? Isso ajudaria muito, mas infelizmente ainda tem alguns que têm esse olhar muito muito único e muito fechado, que não consegue quebrar essas barreiras, né? E incluir com os outros, né? E pra gente fechar, já tá acabando, nem parece. Que recado você daria para quem ainda acha a inclusão para quem assim acha que a inclusão é só cumprir protocolo para encher vagas? Qual é o recado assim que você daria para as pessoas? Que as pessoas tenham mais atenção às famílias e que as pessoas tratem as pessoas com deficiência como realmente têm que ser tratadas. Que não tratem como um tema temático, que não seja só um tema que é tratado no Abril Azul no dia 2, mas que essas pessoas sejam valorizadas, colocadas em ambientes e espaços onde devem estar e não só para cumprir cota. Perfeito. Então, eu acho que as pessoas com deficiência são capazes, as pessoas com deficiência elas podem estar e devem onde quiserem, e que não devem ser tratadas só como cota ou para cumprimento de leis, mas que sejam tratadas de forma que elas consigam desenvolver seu potencial ao máximo. E eu acho que é isso, é respeito e respeitar as pessoas com deficiência das formas que elas devem ser respeitadas e tratadas. Muito obrigada pelas suas palavras. Que são impactantes, sabe? Emocionantes também, porque é nítido o quanto você se move diante disso, né? E eu acompanho o seu trabalho e vejo que muito realmente obrigado. É maravilhoso. Eu queria te presentear com algo bem simbólico, bem simples mesmo, mas que tem a ver com o nosso podcast, né, da Reabilite-se. Muito obrigado. Reabilite-se tem sido uma parceira muito boa. Fez o treinamento voluntário de todos os nossos voluntários, da nossa caminhada, e eu tenho certeza que a gente vai aumentar muito ainda essa parceria, porque a gente tem que
valorizar quem realmente faz. E quando a gente encontra pessoas que colocam, além dos ganhos, além da vantagem financeira, uma questão social, a gente tem que valorizar muito. Então, temos que valorizar. Muito obrigada. Eu vou fazer uma foto, que agora nós temos uma fotinho, e que aí vai ficar de recordação para você também nesse momento. Aqui? Vai ser, acho que assim, tá bom? Deixa eu ligar. Atenção. Agora vai sair a fotinho. É uma câmera infantil que a gente usa nos atendimentos. Que legal. Ai, ficou muito lindo. Pra você, de recordação. Muito. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Ficou muito legal.